Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, é preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes após audiência no Supremo Tribunal Federal. Depoimento de Mauro Cid foi agendado após a revista Veja divulgar áudios onde ele afirma que a Polícia Federal tem uma narrativa pronta nas investigações sobre o ex-presidente. Defesa de ex-jogador Robinho tenta novo recurso no STF e alega que o Superior Tribunal de Justiça não deveria determinar sua prisão. Centro de Monitoramento de Emergência alerta que fortes chuvas devem atingir o Rio de Janeiro entre a noite desta sexta-feira e amanhã de sábado. O Brasil News da Rede Brasil está começando. O ex-jogador de futebol Robinho foi preso pela Polícia Federal em Santos, no litoral paulista. O ex-atacante da seleção brasileira foi condenado por estupro coletivo na Itália. O ex-jogador de futebol Robson de Souza, o Robinho, foi preso pela Polícia Federal em Santos. O ex-atacante da seleção brasileira foi condenado por estupro coletivo na Itália e vai cumprir a pena de 9 anos no Brasil. O caso aconteceu em 2013, em Milão, e a vítima é uma jovem albanesa. A pena definitiva saiu 9 anos depois, em janeiro de 2022, pela mais alta instância da Justiça italiana. O pedido de homologação da sentença italiana foi feito porque o Brasil não extradita seus cidadãos para cumprir penas no exterior. A prisão veio após a Justiça Federal de Santos expedir um mandado depois de ser notificada sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Na véspera, o STJ aprovou o cumprimento imediato da pena de Robinho no Brasil. A defesa do ex-jogador tentou reverter a decisão com um habeas corpus no Superior Tribunal Federal, para que Robinho aguardasse os recursos do processo em liberdade. No entanto, o ministro Luiz Fux, responsável por analisar a liminar, negou. O advogado de Robinho, José Eduardo de Alckmin, afirmou que irá apresentar recurso à decisão do Superior Tribunal de Justiça. Segundo informações, para poder requisitar a progressão da pena para o regime semiaberto, o ex-jogador terá que passar cerca de 3 anos e meio encarcerado. E após ser preso nesta quinta-feira, Robinho tentará um novo recurso na Justiça. A defesa do ex-jogador apresentou um recurso no Superior Tribunal Federal na esperança de conseguir um habeas corpus. Quem tem mais informações é o comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias. Como se sabe, enquanto o Superior Tribunal de Justiça estava julgando o caso de Robinho, se aceitava ou não o pedido de cumprimento da pena no Brasil pela Justiça italiana, os advogados de Robinho entraram com habeas corpus preventivo do Supremo Tribunal Federal. O caso que tinha sido distribuído ao ministro Luiz Fux, o ministro negou o habeas corpus, daí a prisão de Robinho. Agora os ministros estão preparando e deverá entrar nas próximas horas um recurso de declaração. Muitas pessoas já sabem, porque fala-se tanto em recurso de declaração. O recurso de declaração é aquele que o advogado pede esclarecimento sobre uma palavra, sobre uma frase, sobre uma afirmação. Mas os embargos de declaração, eles não dizem respeito ao mérito, se é inocente, se é culpado, se a prisão é correta, se a decisão é assim ou não. Mas, na próxima semana, os advogados de Robinho pretendem entrar com o segundo recurso. Este sim, um recurso que poderá, se julgado procedente, ao determinar a saída de Robinho da prisão. O recurso extraordinário, que será impetrado na semana que vem, no Supremo Tribunal Federal, diz que a decisão do STJ foi uma decisão contrária à Constituição. Se o Supremo Tribunal Federal entender que o Superior Tribunal de Justiça está certo porque julgou por 9-2, quase por unanimidade, Robinho continua preso, continua cumprindo pena. Se entender que a defesa está certa, Robinho será liberado da prisão. Ponto. O que se pergunta aqui agora é o seguinte:
O cumprimento da pena no Brasil, de Robinho, ele segue a orientação da justiça italiana ou do cumprimento de pena no Brasil. Aqui nós temos a saída no cumprimento de um sexto de pena, aqui nós temos a progressão de pena, aqui nós temos liberdades provisórias, etc, etc. Pois bem, no século passado, na segunda metade, era muito comum as pessoas que viveram naquela época assistirem filmes americanos de ação em que o sujeito roubava banco, fazia isso, fazia aquilo, e no final ele dizia para sua mulher: fique tranquila, porque depois do assalto eu vou viajar para o Rio de Janeiro. Isso aí. E após depor sobre áudios vazados, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, foi preso por descumprimento de medidas de destruição de justiça. A revista Veja divulgou gravações em que o militar relata ter sido pressionado durante depoimentos à Polícia Federal. Ele também faz críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Figura central das investigações que miram Jair Bolsonaro e seus aliados, o tenente-coronel Mauro Cid disse em áudios divulgados pela revista Veja, nesta quinta-feira, que a Polícia Federal possui uma narrativa pronta contra o ex-presidente. Conforme a reportagem, o militar e homem de confiança de Bolsonaro contou que se sentiu pressionado nos depoimentos. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu e que eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado de associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que desce. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Os áudios do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foram enviados para um amigo em uma espécie de desabafo. Em outro áudio, ele ainda critica Alexandre de Moraes, dando a entender que o ministro, que é relator de diversos casos no Supremo que miram o ex-presidente, quer prender Bolsonaro. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei: o que é que eu falo? Eu não vou botar no papel, eu vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denunciar todo mundo. O PGR acata, aceita e ele prende todo mundo. A defesa de Mauro Cid, representada pelo advogado César Bittencourt, expressou descontentamento com o indiciamento de seu cliente no inquérito sobre a suposta fraude em cartões de vacina da Covid na última terça-feira. A reprovação do governo Lula cresceu e empatou tecnicamente com a sua aprovação em última pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha. Na última quinta-feira, foi divulgado o resultado da pesquisa Datafolha, que avalia como os brasileiros percebem o governo do presidente Lula após 1 ano e 3 meses de mandato. De acordo com o levantamento, a aprovação e a rejeição do governo apresentaram um empate técnico. 35% dos eleitores avaliam a gestão como ótima ou boa, enquanto 33% a consideram ruim ou péssima. Além do empate, os índices são comparáveis à popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, no mesmo período de seu mandato, quando contava com a aprovação de 33% dos cidadãos.
A pesquisa foi realizada presencialmente com 2.002 pessoas de 16 anos ou mais, em 147 municípios pelo Brasil, nos dias 19 e 20 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a seguir, o Movimento Brasil Livre denuncia presidente Lula e ministra da Saúde por omissão em relação ao surto de dengue que toma conta do Brasil. Paulistanos sofrem com mais um dia de blackout no centro da cidade e com um ato de vandalismo que parou a circulação de trens da CPTM. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.